na carta aos Romanos, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 1. Glória a Deus. Todos acharam? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra do Senhor. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da morte do pecado, me livrou da lei do pecado e da morte. Observe esse versículo 2, tem duas leis aqui. Grava uma lei aí no seu lado, coloca aqui, ó. Porque a lei do Espírito de vida, coloca na tua memória esquerda aí. Em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, coloca na memória direita. Duas leis. Verso 3: porquanto o que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é morte, mas a mentalidade espiritual é vida e paz. Porquanto a mentalidade carnal é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem de fato pode ser. Então os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas vós que não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Podemos dizer amém? Glória a Deus. Muito bem, irmãos, aqui uma palavra que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que estava na cidade de Roma. Essa aqui é, sem sombra de dúvidas, a maior obra escriturística do apóstolo Paulo. São 16 capítulos aqui, não obstante não tenha sido ele que escreveu esta carta, mas ele é o autor. Quem escreveu essa carta foi Tércio, um escriba, porque era muito comum no mundo antigo as pessoas pagarem para quem tinha pena e tinha tinta. Por isso que lá no livro do Apocalipse está escrito assim: bem-aventurado aquele que ouve, aquele que lê e aquele que ouve as palavras da profecia desse livro. Porque de vez em quando alguém lia a lei de Deus, a palavra, o Antigo Testamento, as Escrituras, para que outros pudessem ouvir. Um lia, os outros ouviam e guardavam, porque não era todos que tinham acesso à tinta e à caneta, né, que era pena, papiro. Só tinha duas formas de se escrever: ou se utilizava papiro, que é proveniente de uma planta, que foi patenteada pelo rei Eumenes II, né? Ou então deveria se escrever em rolos, que eram pergaminhos, que era pele de animais, de cabra ou de ovelhas. Então não era tão simples pegar e escrever. E Paulo então ele dita para Tércio, que era o escriba, e Tércio vai escrever essa carta aqui que chegou até nós, e ela é extensiva para nós.
Então, irmãos, tem aqui algumas revelações nesse texto que nós lemos, que eu quero compartilhar com vocês, porque essas revelações, elas são para que nós possamos ser aprimorados em algumas áreas da nossa vida, sobretudo nas questões espirituais. Então, o que eu quero chamar a atenção desse texto que nós lemos, é justamente o versículo 2, que é o que eu pedi para os irmãos guardarem na memória esquerda e na memória direita. Duas leis que são mencionadas aqui, que é a lei do Espírito de vida, que está em Cristo Jesus, para que nós pudéssemos ser livres da lei do pecado e da morte. Perceberam? Duas leis. E aí eu fiquei pensando, lendo esse texto algumas vezes, será que uma lei aqui tem a capacidade de anular a outra? Ela tem a capacidade de anular, mas não tem a capacidade de extinguir a outra. Como assim, pastor Mauro? É como uma anestesia. A anestesia, ela tem a capacidade de tirar a dor, mas ela não tem a capacidade de curar o ferimento. Entenderam? Alguém está com muita dor, ele está com ferimento. Se dá uma anestesia para poder suturar, dar ponto, ou para se fazer uma cirurgia, mas aquela anestesia, ela não tem poder curativo sobre a enfermidade, ela tem poder de anular a dor. Aonde o senhor quer chegar, pastor Mauro? Preste atenção no que eu quero falar para vocês aqui. O que a Bíblia está dizendo para nós aqui, quando ela fala no versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado. O versículo 3, porquanto o que a lei não podia fazer, observe, a lei não podia fazer, ninguém poderia ser salvo pela lei. A lei que ele está falando aqui é a Torá, a lei de Moisés. Não tinha a capacidade da pessoa de ser salvo, porque a lei exigia obras e mais obras para a pessoa ser salva. Na graça que nós estamos vivendo, observe o que eu vou falar para vocês. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não é pelas obras que nós somos salvos. Eu preciso fazer isso, senão eu não vou ser salvo. Se eu não fizer isso, Deus não me dá isso. Isso era lei. Lei. Mais uma vez eu vou falar que eu falei aqui várias vezes já. Faça e viva. Faça obras. Graça. Viva e faça. Por que então, pastor Mauro, se não precisa fazer nada para ser salvo, por que o senhor ensina tanto que tem que ser obediente, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo? Porque quando nós praticamos a obediência, nós somos obedientes para manter a salvação, ok? Não é para receber a salvação, nós já recebemos ela. Agora existe uma maneira de se manter essa salvação através da obediência, porque nós acreditamos que é possível que o homem perca a sua salvação. Então como ele mantém? Sendo obediente, porque ele já recebeu a salvação pela graça, porque ele creu em Jesus. Muito bem, partindo desse pressuposto, quando a Bíblia diz aqui, no versículo 3, porquanto que a lei não podia fazer, visto como estava fraca pela carne, carne aqui não é corpo, não é o nosso corpo, é a natureza caída do homem, pecaminosa, que começou lá no Éden com a queda de Adão. Aí ele diz assim, Deus enviando o seu próprio filho, aqui tem um segredo. Essa palavra filho aqui não é uma palavra utilizada em toda a Bíblia. Quando a Bíblia quer usar a palavra filho para distinguir, por exemplo, um filho biológico, ela não vai usar a palavra que está aqui. Vocês não vão ver aí na Bíblia de vocês, nem ali, ó, porque essa Bíblia não foi, esses textos não foi escrito em português, está traduzido para o português, foi escrito em grego. A palavra utilizada para filho é a palavra, nesse texto aqui, a palavra uion, que significa filho de Deus. Então todas as vezes que a Bíblia ela quer trazer uma ideia de um filho de Deus, sendo Jesus,
ou sendo alguém que passou a ser filho dele, a palavra filho vai ser a palavra ios, do grego. Quando não é filho de Deus, que é um filho, por exemplo, meu filho, né? A irmã Roberta é filha da irmã Antônia. Aí a palavra que vai aparecer é a palavra teknon, filho, filho do homem, filho biológico. A palavra filho de Deus é essa, uions, e está aparecendo justamente aqui, quando fala que ele enviou o seu filho, versículo 3, porquanto como a lei não podia fazer nada por nós, o que ele fez? Porque ela estava morta, a lei estava fraca, melhor dizendo, não estava morta. Você já viu alguma coisa fraca poder nos ajudar? Eu preciso levantar um peso, chama aquele rapaz ali, mas ele é raquítico, ele não consegue levantar o peso. Eu preciso de alguém forte, alguém que tem robustez, força para levantar. A lei, ela era fraca, ela não tinha essa capacidade. Então Deus envia o seu uios, seu filho. Para que ele enviou? Em semelhança de carne de homem, ele se faz homem. Para que ele se faz homem? Semelhança de carne pecaminosa, não é que ele era pecador, é que ele se faz semelhante a nós, aos homens, ele se faz homem, e como oferta pelo pecado, condenou o pecado na carne. A partir do momento que ele se fez homem, Deus se fez homem, e ele então agora morre na cruz. Nesse momento, como ele não tinha pecado, e o salário do pecado é a morte não tinha como dar salário para ele. Nesse momento então o justo morre, ele era inocente, por isso ele vai pagar a dívida que era impagável para todos nós. Eu acredito que dentro dessa introdução, dessa premissa, já deu para entender bem. Eu quero mostrar sobre essas duas leis agora, e eu até vou dar um tema aqui nessa mensagem, mudando de lei. Mudando de lei. Eu quero explicar o que essas duas leis que eu acabei de supracitar aqui, para os irmãos entenderem bem. A lei do Espírito da vida, ela não tem a capacidade de extinguir a lei da morte e do pecado, mas ela tem a capacidade de anular. Como assim? Como assim, pastor Mauro? É porque a lei do pecado está dentro de nós, e não tem como tirar daqui, ela não sai daqui. Paulo fala isso em Romanos mesmo, aqui no capítulo anterior. Ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu faço. Porque dentro do homem está essa lei do pecado, que é como um vírus. Você sabia que tem vírus que fica incubado muitos anos dentro do ser humano, e não tem tratamento, ele fica ali, quando a imunidade baixa, ele se manifesta. A herpes é assim, por exemplo, e outros. Essa lei está dentro de nós. Quando Deus chamou Moisés, lá no Antigo Testamento, ontem eu falei sobre isso aqui, lá naquele momento que ele está no Sinai, Deus vai dizer para ele: coloca a tua mão dentro da tua roupa. A Bíblia diz que ele colocou a mão assim, tira ela agora. Quando ele tirou, irmãos, ele estava leproso, está lá no Antigo Testamento. E aí naquele momento, Deus curou aquela lepra? Não curou. Deus falou para ele: coloca de novo a mão aí dentro. Ele colocou a mão. Quando ele colocou, que ele tirou, a mão estava limpa. Deus não curou a lepra. Deus estava mostrando para ele: eu vou te enviar, você vai ser o legislador da lei, você vai ser o libertador do povo, mas não te esqueça, dentro de você tem um vírus, porque a lepra, ela é comparada com o pecado, e você vai morrer com ela. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15, Paulo diz que nós vamos até a sepultura com essa lei dentro de nós. E ele diz assim: sepulta-se, ele fala semeia, né, uma linguagem erudita, como semear uma semente na terra. Semeia-se em vergonha, ressuscita-se em glória. Por que em vergonha? Porque a natureza pecaminosa está dentro de nós, e ela não sai. Então, pastor Mauro, como eu faço para eu conseguir ser um cristão? Tem que mudar de lei. Ao invés dessa lei da morte e do pecado, eu tenho que começar agora a viver sob a égide da lei, chamada lei da vida, que é a lei do Espírito, com letra maiúscula, de vida. É o Espírito Santo dirigindo a minha vida. Como eu faço isso?
Isso aqui vocês vão ter que prestar muita atenção para entender. Observem, eu vou dar aqui uma ilustração, uma metáfora bem simples para vocês entenderem. Vocês já viram um passarinho voando? Sim ou não? Como que o passarinho voa? Ele tem motor? Não, né? Interessante. Existe uma lei que chama lei do voo. Lei do voo, que é uma terminologia usada pelos aviadores. Você sabia que um avião é um pássaro de metal? O princípio utilizado no avião é o mesmo princípio que tem num pássaro. Porque para se voar precisa ter 3 coisas: um perfil aerodinâmico, o passarinho tem aquelas asas e o bico, né? Ele tem o perfil aerodinâmico. Ele precisa ter um motor de propulsão, que é as asas no caso. E ele tem que ter mais uma coisa, que eu até anotei aqui, ó, porque talvez eu não viesse a lembrar, é um profundor. Sabe o que é um profundor? É a cauda dele. Aquelas peninhas da cauda, quando ele está voando, ela se abre para trás. Se ele quiser baixar o voo, ele baixa aquelas peninhas e inclina o bico para ele poder baixar. Isso é o que acontece, é o mesmo princípio que acontece com o avião. Agora, tira o motor do avião para ver o que acontece. Ele cai. Tira aquele profusor que tem lá atrás. No avião ele cai. Se o passarinho parar de bater as asas e ele não conseguir planar, ele cai como uma pedra. Sabiam? E o que tem que fazer, pastor Mauro? É porque quando ele voa, ou quando o avião ou o pássaro voa, eles estão anulando uma lei. A terceira lei de Newton, chamada lei da gravidade. Porque quando eu ergo esse lenço e eu solto, ele cai, ó, porque ele é mais pesado que o ar. Então os homens descobriram, observando as aves, que existia uma maneira de anular aquela lei da gravidade e entrar numa outra lei, para que eles pudessem então manter o avião lá no voo. Perceberam, irmãos? Então como nós vamos fazer um avião voar? Nós temos que descobrir uma maneira de anular essa lei da gravidade, porque senão ele vai cair igual uma pedra. O motor parou, caiu o avião da Chapecoense. Vocês lembram? Tragédia. Sabe por que caiu? Porque parou o motor, porque faltou combustível. Ele fez igual uma pedra, caiu. Porque aí a outra lei, a lei da gravidade, entrou em ação. Porque a segunda lei, que é a lei do voo, perdeu a ação. O que eu quero explicar para vocês com isso? Que todas as vezes que eu quero ser um cristão autêntico, alguém que serve a Deus, que verdadeiramente viva nesse mundo, como alguém que é da igreja, é do corpo de Cristo, eu preciso conseguir uma maneira de anular a lei que está dentro de mim, que é chamada lei do pecado e da morte. Como eu anulo? Através da lei da vida, do espírito de vida, que só pode ser colocado em prática através da direção que vem do Espírito Santo para a nossa vida. E o Espírito Santo nos dirige para andar em novidade de vida, para renunciar às coisas aí fora, para renunciar à mentira, para renunciar ao engano, para renunciar às coisas que nós fazemos aí fora, porque senão nós vamos estar na outra lei, na lei do pecado. Assim como o pássaro e o avião, quando ele está no voo, ele anulou a primeira lei da gravidade. Quando nós estamos vivendo na direção do Espírito Santo, nós estamos anulando a ação da primeira lei, que é chamada lei da morte e do pecado. Estão entendendo? Diga amém. Como a Bíblia é, né, irmãos? A lei do pecado habita em nós. E essa lei, esse tipo de lei, não adianta orar que ela não sai, irmã Maria Amélia. Ela não sai. Você pode orar como Daniel, 3 vezes por dia, ela não sai, porque ela está aqui dentro. É só ler o capítulo anterior, o capítulo 7. Porque quando Adão pecou, Adão foi o primeiro homem. Todo ser humano, por extensão, ele adquiriu eu vou usar esse termo aqui, vírus, né? Como se fosse um vírus. Só há uma maneira. Então olha como Deus é sábio. O que Deus fez?
Não vai sair. Está dentro dele. Está dentro do homem. Como aquela vez que Moisés colocou a mão aqui. Mas eu vou criar uma outra lei agora, para que essa lei revogue aquela primeira. Aleluia. Glória a Deus. Foi lida aqui pela irmã Eliane hoje sobre Daniel. Você sabia que a lei dos medos e dos persas não podia ser revogada? Por isso que Daniel foi para a cova dos leões. Mas quando a gente vai estudar o livro de Esdras e de Neemias, a gente descobre que Deus criou uma situação para que se criasse uma outra lei, tinha uma lei lá na Pérsia, que chamava Pur, que uma vez no ano, qualquer cidadão persa podia entrar na casa de um judeu, matar o judeu, pegar o que ele quisesse, pegar a mulher dele, levar para ele, os filhos, o que ele quisesse. Não tinha como revogar essa lei. Então Deus toca lá no coração do rei, ele cria uma outra lei, chamada Purim. E aí eles passaram, a Pur chamava morte, Purim chama vida. Entenderam? Deus, como ele está fazendo aqui, a lei da morte, o salário do pecado é a morte. Quem morre fisicamente, separado de Deus, com essa lei do pecado, sem estar na ação da segunda lei que eu expliquei, ele se perde na eternidade. Mas quem está debaixo da lei, da segunda lei, que é a lei de vida, proveniente de Cristo, a lei do Espírito de vida, que é o Espírito Santo, mesmo que ele tenha essa primeira lei dentro dele, que é o pecado, ele ganha direito de vida eterna, de estar para sempre na eternidade com Deus, porque Deus criou um mecanismo para que nós pudéssemos alcançar a salvação, e essa primeira lei fosse anulada. Ela não é extinguida, mas ela é anulada, e o nome do Senhor é glorificado cada vez que uma pessoa se decide em aceitá-lo como Salvador, e a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Irmãos, que coisa sensacional, né? Fantástica. Fantástico. Deus criou uma lei para anular a segunda lei, a primeira lei. Por isso que eu falei, coloca uma do lado esquerdo aí e a outra do lado direito. Então, nós vamos vivendo assim, dessa maneira. Vamos ler um texto bem conhecido, 2 Coríntios 5,17. Preste atenção nesse texto que Paulo vai falar. Glória a Deus. Muito conhecido, né? Pelo que se alguém está em Cristo, está na ação da segunda lei, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. É isso que o Evangelho proporciona. Por isso que nós insistimos em dizer que o Evangelho não é uma religião. Nós não pregamos religião, porque a religião não tem capacidade de salvar. É o Evangelho que salva. É estar sob a ação dessa segunda lei da vida, anulando a primeira, que é a lei da morte e do pecado. Então, eu fiquei pensando aqui, irmãos, para a gente fazer uma aplicação rápida, sobre a situação que nós estamos olhando hoje, vivenciando, na igreja contemporânea. Quando eu falo igreja contemporânea, eu não estou falando da igreja local aqui, eu estou falando da igreja de Cristo, em geral, no mundo. Como a igreja está hoje, os grupos, as denominações, como que está essas igrejas? E eu fiquei pensando, irmão, que no momento mesmo, no momento em que Deus for julgar os homens, todos nós, né? Deus vai colocar na balança muitas denominações, muitos grupos religiosos, muitos deles, porque eles não estão vivendo sob a ação dessa segunda lei da vida, do Espírito de vida. Eles continuam na primeira lei ainda, continuam ainda, do mesmo jeito, se reúnem, cantam louvores, fazem um grande culto. Alguns deles são grandes dizimistas, ofertantes, grandes empresários, né? Que vão na igreja e dão dízimos altos, dão lá ofertas altíssimas, estou ajudando a obra de Deus. Mas quando você olha para a vida deles, eles continuam na ação ainda, sob a ação
da primeira lei. Aí quando eles tentam levantar voo, cai que nem uma pedra. Não decola. Não decola. Eu estou falando de vida espiritual, irmãos. De coisas espirituais. Porque não mudaram de patamar. Não foram transformados. Não nasceram de novo. Algumas desses grupos vendem até milagres, viu? Você vem aqui, traz tanto que eu te dou o milagre e tal. Você quer ficar curado? Traz R$1.000 aqui. Você vai ficar curado. Você quer receber uma bênção no teu casamento? Traz tanto aqui. É um tipo de uma barganha, né? Agora eu fiquei pensando uma coisa que me chamou a atenção, né? Quantas pessoas morreram no Brasil, Danilo? De Covid? 120 mil? Mais de 120 mil, né? Aonde estão esses grupos que vendem milagres? Por que eles não estão curando essas pessoas? Traz tanto aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas que são ricos teriam pagado para sarar do Covid, sim ou não? Por que eles não estão curando, irmãos? Porque eles não têm poder, eles são fracos. Eles vendem uma coisa que eles não podem dar, porque eles continuam debaixo daquela primeira lei ainda. Não tem como dar. O senhor não pode orar, pastor Mauro, para uma pessoa que está com Covid? Posso. Se Deus vai curar, já é uma outra coisa, porque Ele é o Senhor de tudo, é segundo a vontade dEle. Eu ouvi um testemunho aí esses dias atrás, de verdade. O pastor, era um pastor, ele estava chorando. Ele falou: eu estava morrendo dentro da UTI. Ele está em casa já, esse pastor. Eu estava morrendo. O médico tinha me entubado já. Os irmãos sabem que quem está entubado não vê nada, né? E aí eu ouvi uma voz que disse: eu vou te tirar dessa UTI até amanhã. E no outro dia ele saiu, foi para o quarto. É verdade isso que eu estou falando, viu, irmãos? E ele já está em casa, esse pastor. É na região de Jundiaí aí, uma dessas cidades aí. Deus tirou ele de lá, de dentro. Mas Deus, irmãos, quando alguém diz fala no nome de Deus: você dá tanto, e você vai fazer isso aqui, e Deus vai te dar isso, Deus não vai fazer coisa nenhuma, porque Deus não é empregado de ninguém. Nós é que somos servos dele. E nós, quando queremos alguma coisa dele, nós temos que pedir para ele. Pedir para ele. E se ele achar que ele deve fazer, ele faz. Porque ele é uma pessoa superior a nós. Deus é uma pessoa, mas muito superior ao ser humano. Então quem é que é o servo? Somos nós. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, sabe o que Jesus fez antes? Orou. Estou falando de Jesus, hein? Jesus é Deus. E ele disse assim: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor sempre me atende. Me atende, Senhor, mais uma vez, ele disse. Aí ele disse: Lázaro, sai para fora. Então ele estava se colocando numa posição de alguém inferior, falando com alguém superior. Estou falando de Jesus, o Filho de Deus, o Mestre dos mestres, o Senhor de tudo, o Criador de tudo, o Deus que o Covid para ele não é nada, mas ele se colocava nessa posição. A igreja contemporânea tem que se mostrar uma igreja fraca, infelizmente, né? Agora eu fiquei pensando também, eu tenho quase certeza do que eu vou falar, para vocês refletirem. Não vou bater o martelo não, viu, irmãos? Mas eu tenho quase certeza que Deus também, nesse momento agora aí, do coronavírus, Deus está chacoalhando a figueira. Deus está fazendo uma limpeza em muitas áreas. Sabiam? Deus está limpando a eira. Eu estou falando de pessoas que estão brincando com as coisas de Deus. Porque Deus, ele leva as coisas dele muito a sério. Muito a sério. Por isso que ele criou uma lei, para que todo aquele que entender: não, eu preciso de Deus, eu acredito em Deus, Deus existe, Deus é vivo, mas como eu faço para anular essa lei que está dentro de mim, que é a lei do pecado que eu herdei de Adão? Tem uma opção, uma segunda lei. Eu tenho que viver sob a direção do Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que eu adquiri. Eu só posso adquirir através da morte de Jesus. E aí o Espírito Santo vai nos dirigir, vai nos orientar o caminho que eu devo seguir. O Espírito Santo vai me dar uma, sabe, de vez em quando a gente vai fazer alguma coisa, já aconteceu com vocês, e naquele momento você tem
Não faça isso. É o Espírito Santo que faz isso. Não faça, que vai dar errado. Não avance. Se eu avançar, irmãos, eu vou entrar numa rua sem saída. Vai dar problema. Porque o Espírito Santo, ele tem esse papel. Além de nos ensinar muitas coisas, ele é o Espírito de vida. E ele vai nos dirigir para que nós continuemos sob a ação dessa segunda lei, a lei do Espírito de vida, para que onde eu estiver, eu possa me lembrar, não, dentro de mim está a primeira lei aqui, ela está aqui. Por isso que a qualquer momento, irmão, a gente pode surtar, sabia? Os psicólogos, os psiquiatras, né, chamam isso de janelas killers. Augusto Cury faz muito isso, né? Mas na verdade é a lei que está dentro de nós. A qualquer momento, o velho homem pode sair, ele pode reviver. A qualquer momento eu posso brigar, xingar, né? A qualquer momento eu posso perder a linha, eu posso exacerbar em alguma coisa, porque a primeira lei está em ação. Mas quando a segunda lei entra em ação, aí eu começo a desenvolver o caráter de Cristo, que é o que foi lido aqui pelo Danilo, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de homem, e na forma de homem humilhou-se ainda mais, tomando forma de servo, e indo até a morte, e morte de cruz. Por esta razão, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, que um dia todo joelho se dobrará, os que estão no céu, os que estão na terra, e embaixo da terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Foi isso que foi lido aqui, ó, na leitura devocional. Irmãos, a palavra de Deus é fantástica. Fantástica. Olha os homens, né? Conseguiram inventar o avião. O avião. Nós, os brasileiros, dizemos que foi o Santos Dumont, né? Mas nós sabemos que não é verdade isso daí. Na verdade foram os irmãos que eu não vou recordar agora, os americanos, que foram os primeiros a voar. Porque o Santos Dumont, ele inventou um planador, e ele planou em volta da Torre Eiffel. Mas o avião já tinha sido inventado. Mas nós vamos deixar que seja o Santos Dumont, né? Nós somos brasileiros. Mas como eles fizeram isso? Observando os pássaros. Um simples passarinho. Fizeram um pássaro de metal. Anularam uma lei, e criaram a lei do voo, que anula a lei da gravidade. Motor de propulsão. E assim Deus... Olha como que a Bíblia ela é científica. Tudo está na Bíblia. E nessa noite, irmãos, Deus está falando conosco aqui. Eu já vou terminar.